Hein, gente? Está aparecendo aí para vocês o livro? Pessoal? Tá. Pronto, obrigado. Então, meus queridos, nessa aula de hoje a gente só vai dar uma passada aqui nessas características gerais do vírus, que é o objeto desse capítulo, que a gente está estudando mais uma vez, que ano passado, naquelas atividades totalmente remotas nossas, foram passadas essas atividades também, né? Então, é, hoje a gente fala muito de vírus, muito de vírus, porque nós estamos passando por uma situação bem complicada, que é a situação da pandemia. Aí eu pergunto para os senhores, o que que vocês aí, do resuminho que vocês fizeram, da leitura que vocês fizeram acerca de vírus, o que que vocês poderiam compartilhar comigo e com os outros colegas aí sobre vírus? Fala para mim. Qualquer coisa está valendo. Professor, Hum, eu não fiz o resumo não, mas eu posso dizer claro, pode que falar os começando. vírus, bom, os vírus são, vamos ver aqui, seres intracelulares obrigatórios. Os Hum, especialistas se divergem em considerá-lo um ser vivo. Uma parte crê que os vírus são somente agentes patogênicos, isso. Então, olha bem. certo? É isso aí, ó. Vírus. Uma característica dele é que eles são o quê? Parasita intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? Que todos os vírus, eles obrigatoriamente precisam entrar em uma célula para que ele possa ter algum tipo de metabolismo, certo? Isso é característica de todos os vírus. Os vírus, gente, eles são muito menores do que as células. Hoje, já se tem um único tipo de vírus que pode ser visto com a microscopia, que não seria a microscopia eletrônica, que seria o que a gente chama de vírus panda gigante, que a gente consegue ver no microscópio, que ele é um vírus que parasita protozoários. Mas os outros vírus a gente só consegue ver através do uso do microscópio eletrônico, que é um microscópio bem potente, que é um microscópio bem avançado, que consegue ampliar em muito o tamanho da estrutura, tá? E a descoberta de vírus foi muito importante para poder ter um entendimento de uma série de doenças que acometiam a população, tá? E eles começaram a descobrir isso observando, por exemplo, o vírus que atacava o tabaco, né? E aí você tinha destruição de plantações de fumo e etc., do tabaco, do fumo, então era algo bem complicado. Mas os caras conseguiram descobrir isso. Hoje, sabe-se que esses vírus, eles são estruturas simples, que vão apresentar uma cápsula de proteína e o seu material genético dentro, tá? Uma coisa é, de fato, como eu já falei, a colega aí viu, eles são parasitas intracelulares obrigatórios e existe sim essas discussões se vírus é ou não é um ser vivo. O fato é que dentre os 5 reinos que nós temos de animais, o reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino vegetal e o reino animal, vírus não pertence, vírus não entra em nenhum dos 5 reinos ou dos 3 domínios que se tem, que é o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária, dentro da classificação de seres vivos. E aí, uma galera do mundo científico acha que vírus é apenas uma estrutura molecular muito simples, que ele é um agente patogênico que vai causar doença, obviamente, e assim, outros, por ele ter material genético, por sofrer mutações, por ter a questão do mecanismo de hereditariedade, né? De quando está dentro de uma célula ter algum tipo de metabolismo, já considera eles como um ser vivo. Na realidade é que não se há um consenso em relação a isso. Existe uma linha da galera que pensa assim, existe uma galera que pensa de forma diferente. Mas
De maneira geral, o que os vírus são? Uma estrutura simples. Uma estrutura simples, onde ele vai apresentar uma estrutura chamada de capsídeo, e dentro dele nós vamos ter o quê? O material genético. Muito simples. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho um esqueminha que eu tinha feito aqui. Deixa eu ver aqui. Deixe-me ver aqui, só um instante. Na verdade, aqui está mais complexa a aula aqui, mas eu vou mostrar para vocês algumas paradas aqui, alguns paranauês. Olha aí, tá vendo? Característica dos vírus, ó. Não tem célula, e aí se eu pegar a teoria celular, né, pô, ele não é um ser vivo, porque ele é um organismo acelular. São intracelulares obrigatórios, tem DNA ou RNA. Na realidade, nós já temos um vírus, o citomegalovírus, que ele já tem os dois juntos, já foi encontrado isso. Possui capsídeos proteicos, o parasitismo é específico, ou seja, um vírus que causa a COVID, por exemplo, não vai causar outra doença, só vai causar o quê? A COVID, tá? Pode multiplicar, tem mecanismos evolutivos, tudo isso são características que levam alguns cientistas também a acreditar que eles são seres vivos, tá? Ó, o que eles apresentam? Um capsídeo, que é uma cápsula, e dentro dele tem o quê? O material genético dele. Aqui, por exemplo, está mostrando um vírus de DNA. Aqui está mostrando para a gente aqui o vírus do HIV, que é um vírus um pouco diferentão. Ele é um retrovírus, porque tem RNA dentro dele aqui, mas olha só, ele tem um monte de características, assim como outros vírus também têm, que é o que vai fazer com que esses vírus eles sejam reconhecidos pela célula e possa acatar, tá? Então, ó, nós temos aqui um vírus que não tem um envelope protetor por fora, que é apenas o quê? O capsídeo, ó, formado de proteína, tá vendo? E o material genético dele. É isso. Bem simples. Alguns que são envelopados, acima do capsídeo, a gente vai encontrar um envelope, tá? Que é formado por algumas proteínas bem específicas, que vai estar aqui ao redor dele. Mas se a gente for analisar, e voltando aqui para o livro de vocês, os vírus, eles são estruturas bem simples, ó, medem de 0,01 a 0,9 micrômetros, são formados por uma cápsula, que é o capsídeo, com várias subunidades, chamadas de capsômeros. No interior dele há um ácido nucleico, DNA ao RNA. Ao conjunto formado pelo capsídeo, a gente chama de núcleo capsídeo, que é essa estrutura formada pelo capsídeo e material genético do vírus. Ele é uma estrutura, gente, pura e simples, da maneira tal qual vocês estão vendo aqui. E mesmo com essa simplicidade toda, os bichos têm uns mecanismos muito doidos que podem detonar muita gente, tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de um vírus de DNA, tá aqui, ó. O HPV, por exemplo, é um vírus que tem DNA, que é uma imagem do vírus, a estrutura dele. Então, ele consegue, através do seu DNA, fazer com que a célula hospedeira, quando ele entre, produza proteínas virais, quando o vírus HPV entra. Aqui nós temos um vírus de RNA, no caso aqui, o vírus da gripe, né? Que ele, a partir do seu RNA, ele consegue fazer com que a célula também produza proteína. Então, aqui a gente está vendo imagens do vírus mesmo. Nós temos aqui um retrovírus, que é um vírus que tem RNA, mas tem como característica apresentar uma enzima chamada transcriptase reversa, é uma característica do vírus do HIV. Estou dando algumas informações mais puxadas assim, mas é o que eu espero que vocês tenham lido o capítulo todo brevemente, é o que eu espero, né? Então, através do RNA, por exemplo, o HIV induz a célula humana, no caso dos linfócitos, a produzirem proteínas do vírus, e aí você vai atacar a célula da pessoa, tá? Então, assim, existem vírus de várias maneiras, aqui está aqui no vídeo de vocês também mostrando, ó, estrutura de alguns vírus, ó, aqui o vírus da poliomielite, que é a paralisia infantil, aqui está dizendo que um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias, aqui tem um vírus, olha o formato diferente, está vendo? O vírus do mosaico do tabaco. Aqui tem outro vírus da gripe, olha como é que ele é, tá vendo? Aqui embaixo tem o vírus HIV, por exemplo. Então, é só para a gente poder entender que eu tenho uma variedade de tamanhos, de formas dos vírus,
tudo bem? Só que eles ainda faltam algumas estruturas que permitam com que ele mesmo conseguisse duplicar o seu material genético. Por exemplo, aqui eu tenho o DNA. Esse vírus sozinho duplicar material genético, igual nós conseguimos fazer ao realizar o processo de divisão celular na nossa célula, esses vírus eles não conseguem. Então, portanto, ele tem que entrar em uma célula para que essa célula faça o trabalho para ele. Por isso que os vírus eles são parasita intracelulares obrigatórios. Esse termo entendido? O porquê que ele é um parasita intracelular obrigatório? Sim. Então, porque ele precisa da célula para a célula poder fazer as coisas para ele, fazer os paranaê para ele, tá? João perguntou, professor, por que os vírus não pertencem? Eu acho que eu já respondi, né, João, na hora que eu estava conversando? Acho que sim, né? Beleza, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pronto, pronto, tudo certo aqui. Então, simbora continuar. Eu virei o recado da colega, que a internet tá ruim. Gente, sem problema, tá? Muito bem, galera. E aí, como é que esses vírus reproduzem? Poxa, ele nem é um ser vivo, como é que ele reproduz? Pois é, ele tem mecanismo de reprodução, tá? O ciclo infeccioso do vírus, gente, quando ele vai para a célula, ele pode ser de maneira lisogênica ou de maneira lítica, tá? Então, olha bem, no ciclo lisogênico, o que está dizendo? Alguns vírus podem permanecer latentes por longos períodos sem necessariamente causar alterações nas funções celulares. O que acontece? O vírus entra, joga. Vou pegar o exemplo de vocês, estão um desenho mais legal. O vírus chega. Aqui está mostrando qual? Aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Mostrando aqui os dois tipos aqui, ó. Agora que eu vi aqui direito. Então, o que acontece? O vírus ele pode chegar, jogar o seu material genético dentro da célula, tá? E ele pode ficar em um período que a gente chama de lisogênico, ciclo lisogênico, ou seja, ele incorporou o material genético da célula, a célula multiplicou esse material genético do vírus. Mas aí não houve rompimento da célula, a célula não se rompeu, não houve nada. Essa célula, ela pode também ser estimulada e acabar, célula não, desculpa, o vírus também ele pode acabar entrando no que a gente chama de ciclo lítico, que é o quê? Ele joga o material genético dele dentro da célula e essa célula começa a o quê? Multiplicar o material genético do vírus e começar a formar o quê? Proteínas virais. Ao formar essas proteínas virais, ele quebra, ele faz a lise, ele estoura a célula. E ao estourar essa célula, você vai acabar o quê? Tendo muito problema, porque você tem a liberação de outros novos vírus para poder infectar outras células. Um vírus ele pode ficar aqui, ó, no ciclo lisogênico e depois entrar em ciclo lítico. Mas a diferença é essa, que o ciclo lisogênico você não tem o rompimento da célula e o ciclo lítico sim. Vamos procurar uma animação aqui para a gente poder ver juntos? Quer ver? Deixa eu botar aqui no YouTube. Vou botar aqui, ó, ciclo lítico e lisogênico animação. Vamos ver se eu encontro aqui uma animação. Aqui, acho que isso aqui dá para ver. Vou ampliar, acho que não tem nem áudio, deixa eu ver. Vocês estão vendo a tela? As atividades lá agora já foi. Oi? As atividades lá já foi. Pronto, sem problema. Deixa eu botar na tela aqui para vocês poderem ver. Vamos ver uma animação disso que eu estava falando para vocês. Vamos lá.
bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias, tá bom? Vamos lá. O vírus chega, joga o material genético dele dentro da célula da bactéria. O material genético do vírus, que é em vermelho, é incorporado na célula, tá vendo? O que vai acontecer agora? Essa bactéria, ele vai começar a produzir partículas do vírus. Ele vai multiplicando, multiplicando, e vai ter o quê? A formação de novos vírus. Quando tem a formação desses novos vírus, eles saem, eles estourou a célula. Isso é o que a gente chama o quê? De ciclo lítico. Tá vendo? O vírus entrou, incorporou, e aí acabou o quê? Estourando a célula. No ciclo lisogênico, o que vai acontecer? Ele vai colocar o material genético dele, esse material genético dele vai ser incorporado no material genético da célula, só que não vai acontecer o rompimento da célula. O que vai acontecer é que essa célula vai acabar multiplicando e formando novas células com o DNA viral, com o material do vírus. Pode depois entrar em ciclo lítico e romper a célula? Pode acontecer isso. Mas, a princípio, o que ele vai fazer é, nesse ciclo lisogênico, é fazer com que essa célula hospedeira, no caso a bactéria, ela apenas multiplique o material do vírus. Então, quando a gente fala de vírus, nós temos um ciclo chamado lítico e um ciclo chamado lisogênico. Compreenderam? Sim. Sim. Na sequência, porque assim, o que eu tinha que fazer hoje era dessa revisada no que vocês já fizeram, e aí, na sequência, o que a gente tem é a questão de trabalhar o tópico do livro aqui de vocês, que é o tópico 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou doido? É o tópico 3, que é o que a gente vai estar falando o quê? Sobre doenças causadas por vírus. E aí eu vou trabalhar os termos aqui com vocês, e depois vocês vão fazer alguma atividade depois para casa em relação a isso, tá? O que acontece? Quando a gente vai falar de doenças, que a gente vai trabalhar a disciplina de programa de saúde, alguma coisa, tem alguns termozinhos, alguns termos, que são termos interessantes que a gente deve saber, certo? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Alguns termos que vocês devem saber. Que é que quando eu falo de uma doença, eu tenho que identificar alguns organismos. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Quem é que causa a dengue? Uma mosca que tem por aí. Uma mosca. Nem a mosca. Hã? A dengue? Quem causa a dengue? Chikungunya. Você também. Chikungunya é outra doença, gente. Ixi, Maria. Agente etiológico. É quem causa a doença. Gente, quem causa a dengue é um vírus da dengue, seus cabeças. É o vírus da dengue. O mosquito só transmite, né, professor? Quem causa a dengue é o vírus. Aí eu vou ter um agente transmissor. Tudo bem? Agora saquei. Eu posso chamar o quê? De vetor. Quem é que faz isso? O Aedes aegypti. Ave Maria, tá ruim de escrever. Aegypti. Que é o famoso o quê? Mosquito Da da dengue. dengue. Que o sacaninha, ele causa não só a dengue, mas ele causa chikungunya, causa zika e causa febre amarela. Sacou? Aí eu tenho o agente etiológico, que é o causador, e eu tenho o agente transmissor, que é o vetor. Quando a gente fala de programa de saúde também, a gente fala de sintomas, e aí vocês sabem o que é os sintomas, aquilo que vai causar no indivíduo. A gente fala de tratamento, que é como eu vou tratar aquele indivíduo que está doente, e
O outro nome que a gente utiliza é o nome profilaxia. Alguém tem ideia do que é profilaxia? Do que são medidas profiláticas? Nunca ouvi Alguém falar, tem? professor. Nunca ouviu falar, né? Muito bem. Eu não. Medidas profiláticas, gente, profilaxia, vocês sabem, significa Eu acho que é a prevenção. medida para a prevenção das doenças. É prevenção, isso. Prevenção. Então, qual é a medida profilática contra o mosquito da dengue? Vocês sabem, não deixar a água parada. É uma medida profilática. Beleza? Então, Beleza. entre essas doenças que tem aqui no livro, o importante é que a gente compreenda, quando fala de gripe e resfriado, quem é que causa? Ele tem um agente transmissor ou ele é algo que o contato é direto? Vai, abri meu mouse. Quem é a dengue? A dengue tem quem causa a dengue? Tem, que é o vírus. Quem é que transmite? Como é que eu previno? Poliomielite, febre amarela, raiva, tudo bem? AIDS, e aí por diante. O que que eu quero que vocês façam para mim? Oi? É uma para transmitir a raiva também? Ué, com certeza, tem uma doença chamada raiva, que todo ano a gente tem aquela vacinação canina contra os cachorros, é porque se um cachorro, por exemplo, ele contrair a raiva, for picado, por exemplo, por um morcego que tem o vírus, ele pode transmitir para o ser humano. E quando é transmitido para o ser humano, a pancada é feia, porque a doença ela é muito grave. Oi? Então eu tenho que tomar vacina quando eu for levar meu cachorro? Não. Você vacina o cachorro porque não tem vacina para ser humano. Entendeu? Nós, seres humanos, não vacinamos. A gente vacina os nossos animais domésticos. Porque eles estão mais Tem que arrumar. propícios e aí eles são propícios para a gente. Então, o que que eu vou querer? Ué, professor, então quer dizer que. Vou falar. Então quer dizer que se vacinar o cachorro, geralmente os agentes de saúde vacinam os cachorros para evitar de ele morder alguém e se contaminar a pessoa. Aí, por acaso, se o cachorro morder a pessoa ficar com raiva também, é? A raiva pode sim dar no ser humano. E quando a raiva, se o cachorro infectado pela raiva transmitir para alguma pessoa, ela é uma doença com uma taxa de letalidade muito alta. Ela é uma doença muito séria, tá? Causa, se não levar a pessoa, se não levar a pessoa à morte, deixa as pessoas com bastante sequela. Já que o senhor fala um negócio de vacina aí. Oi? Já que você. Ela Fala, atinge Lu. o sistema nervoso, né? Isso. É uma doença que atinge o sistema nervoso da pessoa. Quando não mata, deixa sequelas. Professor, me explica uma coisa aqui. Já que estamos falando negócio de vacina aí, por que que as pessoas também vacinam, tipo, por exemplo, gado assim, de aftosa, essa coisa assim? Você entende o negócio da aftosa? Porque são doenças que causam, são doenças que vão acometer o gado, e essas doenças, por exemplo, vai ter um impacto na economia, no caso, se tem a mortandade dos animais, tem algumas doenças que pode ser que pode transmitir algumas doenças, por exemplo, para as pessoas que consomem. A própria raiva, gente, quando morre um gado, aparece um gado morto. E aí tem algumas características que é raiva, porque às vezes alguns morcegos se alimentam de sangue, e eles podem ser depósitos do vírus. E aí, ao morder o gado, transmite a raiva para o gado. Isso pode acontecer. E aí, quando acontece isso, tem que fazer toda uma barreira para evitar algumas coisas, tem que tratar as pessoas que, porventura, tiveram contato com o gado possivelmente doente, é uma série de coisas. Esses ciclos de vacinações que tem nos animais, nos seres humanos, é para justamente evitar que algumas doenças circulem. E a circulação dessas doenças tem impactos muito grandes na sociedade, na economia como um todo. Sacou? Provavelmente nós vamos ter uma aula amanhã, no último horário, que é daquela disciplina chamada ACC. Eu vou juntar vocês com o terceiro ano, vou dar uma aula para a galera toda. Nós vamos falar muito sobre vacina amanhã, tá?
Deixa eu responder a pergunta de Lorena aqui, ó. Por que os vírus não podem ser combatidos com antibióticos? Porque antibióticos, Lorena, são medicamentos produzidos para combater bactérias. Para combater vírus, existem os mecanismos, os medicamentos que se chamam antivirais, onde cada um deles tem um mecanismo específico para poder combater aquele agente patogênico. Os antibióticos, em sua grande maioria, uma das características dele é destruir a parede celular da bactéria e aí impedir com que ele se multiplique. Lógico, tem muitas outras coisas, mas só dei um exemplo aqui para vocês, tá? Então, antibiótico é para bactéria. Antiviral é para vírus. Antialmítico, que é para verme, é para combater lombriga. E por aí vai. Cada um em sua praia. Correto, gente? Ó, para a próxima aula, o que eu quero lá, veja bem, eu vou colocar aqui rapidamente aqui o que eu vou querer em relação a isso. Eu quero que vocês pesquisem sobre. Vou colocar aqui, ó. Pesquise sobre 5 viroses que cometeram a humanidade nos últimos tempos. 5, tanto faz. Eu quero que vocês pesquisem sobre viroses que acometeram a humanidade há muito tempo, que causaram algumas doenças. E aí eu não quero uma pesquisa grande, eu só quero que vocês informem para mim quem é que causa, qual é a medida que eu posso fazer para evitar, como é que eu posso combater isso. Tudo agora que nós vamos fazer é tudo pelo Classroom. Por isso que tem que estar cadastrado lá na turma, demandar as coisas tudo por lá. Eu quero saber essa doença, poxa, matou quantas pessoas, por exemplo. Se a gente for buscar informações de Covid, vamos ter um monte de coisa. Eu sei quem causa a Covid, eu sei quem causa, eu sei como ela é transmitida, eu sei quais são os sintomas, eu sei como é que é a prevenção, eu sei o número de mortes, eu sei um monte de coisa sobre a doença. Então, eu quero que vocês dêem uma pesquisada e vejam algumas viroses que acometeram a humanidade nos últimos tempos, que teve um impacto bem significativo. Pois não, levantou a mão, Lorena. Hoje eu estava vendo um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre alguns vírus que mataram muitas pessoas, a peste negra, a Isso. varíola, a gripe espanhola. Minha conexão caiu. Estão me ouvindo? Sim, tô te escutando. Eu Olha, tá tô. aparecendo aqui. Minha conexão vai cair, ó. Tá aqui, você perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar. Vocês estão me ouvindo, né? Tô sim. Ah, Sim. então, o computador endoidou. Então, esse vídeo aí é legal. Já tem bastante informação desse vídeo aí, colega. Viu? Ei, Então, Ramon, tá. chegou uma folha pra gente em PDF que tem acho que tem um exercício lá pra realizar também essa semana. É, caiu agora.
Voltei para cancelar a gravação porque minha internet tinha caído. Interrompendo a gravação.